Sara, Deus me apareceu esta noite e comigo falou. Me mandou sair do meio da parentela e de onde estou. Sairemos por esta terra sem destino, pois disse Deus, a terra eu te mostrarei. Sara, vem comigo, pois a voz do meu amigo eu obedecerei. E seu destino saiu, não tinha nada na mão, mas a fé e a obediência ardia em seu coração. E as estrelas do céu o Senhor mandou contar e lhe disse ser fiel, pois eu vou te abençoar. Pai de uma grande nação, nesta terra te farei. Amaldiçoo quem te amaldiçoar, e quem te abençoar eu abençoarei. Parece ser fácil, mas não é. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Sair no mundo pra viver de fé, sem perguntar como vai se manter. Tem hora que não dá pra perguntar nem como, nem quando e nem pra onde vai. Se foi Deus quem mandou ir, desarme a tenda, deixa tudo e sai. Sara, Deus me apareceu esta noite e comigo falou. Me mandou sair do meio da parentela e de onde estou. Sairemos por esta terra sem destino, pois disse Deus, a terra eu te mostrarei. Sara, vem comigo, pois a voz do meu amigo eu obedecerei. E seu destino saiu, não tinha nada na mão, mas a fé e a obediência ardia em seu coração. E as estrelas do céu o Senhor mandou contar e lhe disse ser fiel, pois eu vou te abençoar. Pai de uma grande nação, nesta terra te farei. Amaldiçoo quem te amaldiçoar, e quem te abençoar eu abençoarei. Parece ser fácil, mas não é. Ouvir
coragem de viver por fé, obedecer. Está em falta homens que atravessem o deserto a pé, obedecer. Fica tranquilo, Deus que falou, tudo Ele vai prover. Até tua família vai entender. Se foi Deus quem falou, eles irão com você. Parece ser fácil, mas não é. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Sair no mundo pra viver de fé, sem perguntar como vai se manter. Tem hora que não dá pra perguntar, nem como, nem quando e nem pra onde vai. Se foi Deus quem mandou ir, desarme a tenda, deixa tudo e sai. Obedecer. Está em falta homens que tenham coragem de viver por fé, obedecer. Está em falta homens que atravessem o deserto a pé, obedecer. Fica tranquilo, pois o Deus que falou, tudo Ele vai prover. Até tua família vai entender. Se foi Deus quem falou, eles irão com você. Está em falta homens que atravessem o deserto a pé, obedecer. Fica tranquilo, pois o Deus que falou, tudo Ele vai prover. Até tua família vai entender. Se foi Deus quem falou, eles irão com você. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Sejam bem-vindos, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma palavra de Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que nós possamos receber uma palavra esta noite, para que possamos nos alimentar. Esse é um tempo em que nós não podemos ficar parados, temos que usar todas as armas que temos para divulgar, para compartilhar, para levarmos as boas novas, porque Jesus está voltando. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Glórias a Deus, louve ao Senhor nesta noite. Enquanto os irmãos estão chegando aí, vamos louvar ao Senhor, um hino em obediência ao nosso Jesus.
Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, para nós estarmos aqui trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu vejo que é tempo de nós estarmos aproveitando todos os momentos, de nós estarmos aproveitando todas as oportunidades que nós temos para estar levando uma palavra, para estarmos contagiando as pessoas, amém? São agora 20 horas e 10 minutos e muitas pessoas eu sei que estão na frente da televisão, assistindo o jornal, né? Contaminando a sua mente com má notícia, mas eu escolhi estar aqui. Eu escolhi estar aqui conversando, trazendo algo da parte de Deus, algo do coração de Deus, amém? Que o Espírito Santo de Deus nesta noite, ele seja o nosso mediador, que o Espírito Santo de Deus, ele seja o ministrante, o palestrante, que ele seja o centro deste momento. Que eu não venha aqui, queridos, falar das minhas razões, da minha sabedoria, porque eu não sei tudo. Eu não sei tudo.
Eu também preciso da misericórdia, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu também preciso do seu perdão. E eu não sou dono da verdade. Posso errar, mas tenho vigiado, tenho procurado não fazer isso. Amém? Mas nós sempre vamos nos deparar com pedras de tropeço no nosso caminho. Em algum momento nós vamos tropeçar. Em algum momento nós vamos errar. Mas o mais importante é você reconhecer que errou. O mais importante é você voltar atrás, pedir perdão, se reconciliar e continuar a sua caminhada. Amém? Por isso, eu escolho estar aqui essa noite. Ontem nós já estávamos aqui, hoje eu já estou aqui novamente. Amanhã eu não estarei aqui, mas estaremos no culto, porque amanhã nós vamos ter a nossa reunião, o nosso momento de comunhão, momento em que a igreja está se reunindo para abastecer, para nos alimentarmos e nos fortalecermos na palavra de Deus. Não existe outro alimento, não existe outra bebida que não venha de Jesus. Ele mesmo diz: eu sou a fonte, e todo aquele que beber desta água, ele não vai sentir mais sede. Eu sou o pão da vida, e todo aquele que se alimentar de mim não vai sentir mais fome. É o Senhor Jesus quem fala na sua palavra. Então nós precisamos termos a mente de Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo. Nesse momento, poderíamos estar contaminando a nossa mente com notícias ruins, porque a mídia, ela não nos oferece nada de bom. Querido, quando nós paramos de frente à televisão para assistir um jornal, dependendo, vamos aqui imaginar que o jornal dure 1 hora. Nesta 1 hora, 60 minutos, 55 minutos é notícia ruim, contaminando a nossa mente, o nosso coração, o nosso psíquico, nos deixando preocupados, ansiosos, doentes. Então, eu não escolho assistir jornal, assistir coisas que possam nos contaminar. Eu escolho, sim, a palavra de Deus, estar na presença de Deus. Se tem algo que eu preciso, é da presença de Deus. A presença de Deus na minha vida me traz saúde, traz esperança, aumenta a minha fé, me dá coragem. A presença de Deus me faz ser ousado nas minhas atitudes, ousado nos meus projetos, ousado nos meus planos. Amém? Glórias a Deus. Essa noite eu quero deixar uma palavra para você que está lá em Deuteronômio, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 10, e o versículo 12 e 13. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a honra da obediência. A honra da obediência. Eu até coloquei Deuteronômio capítulo 13 e o versículo 4 e 5. Mas depois nós vamos lá. Agora eu quero falar sobre Deuteronômio capítulo 10 e o versículo 12 e 13. Você que tem sua Bíblia, você que quer nos acompanhar, porque o melhor que podemos fazer pelas nossas vidas, ou melhor, o que podemos fazer pela nossa vida é amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. O melhor que podemos fazer pela nossa vida é amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 30, o versículo 15 e 16, diz assim: vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal.
se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuires. É forte esta palavra, queridos. É forte esta palavra. É uma palavra que nos traz uma ação, que devemos entrar em ação. E ela nos traz a condição de que, se nós agirmos da maneira que Deus está falando, Ele está dizendo que Ele nos abençoará. É uma promessa do Senhor. Ele vai multiplicar. Então viverás e multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuíres. Talvez eu e você ainda não possuímos a terra, ainda não possuímos aquilo que está reservado para mim e para você. Por quê? Porque não obedecemos os preceitos, os estatutos, os mandamentos que o Senhor nos ordena. Em Deuteronômio capítulo 10, e o versículo 12 e 13, diz: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que eu hoje te ordeno para o teu bem. Amém, queridos? Nós podemos ver nesses dois capítulos e esses versículos de que o Senhor tem bênçãos para as nossas vidas. Nós podemos ver que o Deus Todo-Poderoso, mas para que possamos ser abençoados, nós precisamos honrar a Deus, não temê-lo por causa da sua ira, mas honrar a Deus com a nossa obediência. E é uma coisa, eu vejo algo muito simples. Eu vejo algo muito simples no Evangelho. Nós é que complicamos muitas vezes aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós é que complicamos. Aleluia. Olha só que Jesus ordenou que a sua igreja guardasse os seus ensinos, seus ensinamentos, e também reproduzisse esta visão de obediência nas próximas gerações de discípulos. Jesus esperava que cada um dos discípulos que seriam feitos nas nações, eu e você, entendesse que a responsabilidade de cada um deles seria guardar, ou melhor, obedecer, praticar o que ele nos ensinou. É algo muito simples da parte de Jesus. O Evangelho é muito simples. Não tem aqui, neste hall de livros, que são 66, não tem nada difícil para se cumprir. A palavra de Deus por si só se explica, com exceção de 2 livros, que são livros de revelações, que é o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Mas o Evangelho, a Bíblia, por si só se explica. Não há nada difícil que não possamos fazer. E a única coisa que Deus nos pede é obediência. É obediência. Como é que a lei, a graça e a obediência estão interrelacionadas? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 20:
Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Em Romanos capítulo 3, versículo 20, diz que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Portanto, compreende-se que a lei é um reflexo do caráter divino, de seu amor e justiça. A lei não salva, mas nos revela nossas condições de pecadores, ou seja, nos mostra que estamos perdidos e que necessitamos de um Salvador. A graça de Jesus, a graça de Cristo, ela foi manifestada a todos os homens, porque Cristo morreu por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Queridos, Romanos capítulo 3, versículo 31 diz: porém, a fé é a graça. A fé e a graça não anulam a lei. Ao contrário disso, confirmam. Anulamos, pois, a lei pela fé. Não de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. O que nos falta nos dias de hoje? O que está nos faltando nos dias de hoje é exatamente a obediência à palavra de Deus. O que está nos faltando nos dias de hoje é nós termos mais sensibilidade de audição para ouvirmos a voz de Deus. E Deus tem falado através dos seus profetas, dos pastores, dos líderes. Deus tem usado homens de todas as formas. Muitas vezes eu fico aqui comigo imaginando e tentando entender o que mais falta pregar. Todos os dias nós temos visto homens com lives, cultos, as igrejas. Nós temos cultos 7 dias por semana, em várias igrejas nós podemos ver, tem culto na segunda aqui, na terça colar, e a palavra está sendo pregada. E o que mais pregar? Para que este povo se converta, para que esse povo tenha um coração aquebrantado e venha a obedecer a Deus. Já foi pregado do pecado, pregado sobre salvação, já foi pregado sobre prosperidade. O que mais se prega hoje é a teologia da prosperidade. Já foi se pregado sobre a vida eterna, já foi se pregado sobre a vitória contra os seus inimigos, já foi pregado sobre cura, já foi pregado sobre Gideões e os seus 300 e assim. Muitas e muitas palavras muitas mensagens já foram pregadas. Renuncie o seu pecado. Muitas. O que mais precisamos fazer para que eu e você, querido, para que possamos entender que só tem um caminho que nos leva a Deus? Eu vejo muitas vezes, eu ouço, são vários caminhos que levam a Deus. Não, a Bíblia diz que só tem um caminho. Só um caminho que nos leva a Deus, e esse caminho é Jesus. Ele mesmo se intitula o caminho quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que caminho é esse? É o caminho da verdade, o caminho do caráter, o caminho da obediência, o caminho da fidelidade. Eu sou o caminho, diz o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade só existe uma. Não existe outra verdade, só existe uma. E esta verdade, ela vem de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que vida nós queremos viver? Glórias a Deus. Que vida, se não uma vida em abundância em Cristo Jesus? Ele é a fonte
de água viva. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, pastor Leonilson. Amém. Deus vai dar graça aí para o técnico e hoje não dá, mas amanhã, quem sabe, depois da manhã nós vamos fazer uma live aí, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Então veja bem, nós estamos... o que está faltando hoje é a obediência. A obediência pode nos prover proteção. A obediência à palavra, a obediência a Deus, ela nos provê proteção e automaticamente livra-nos das doenças. Ah, pastor, mas então essas pessoas que morreram pelo Covid, elas não eram obedientes? Queridos, isso é uma coisa que eu não quero levantar aqui. Isso é cada um com Deus, porque eu não conheço essas pessoas, eu não sei, mas eu estou aqui dizendo que a obediência, a fidelidade, ela nos leva, ela promove uma proteção e automaticamente, consequentemente, ela nos livra das doenças. Ela nos livra da catástrofe, ela nos livra do homem mau. A Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos sobre ti, não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Êxodo, se você quiser anotar aí, querido, e você está acompanhando, ou então pegue a sua Bíblia, Êxodo capítulo 15, versículo 26 está dizendo claramente, é a voz de Deus, ele está dizendo, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Não é a voz do prefeito, do governador, do presidente, não. O que move, os decretos, como foi pregado domingo agora, os decretos que estão sobre a minha vida não são os decretos de homens, mas é o decreto de Deus. E o decreto de Deus, no seu artigo 15 do versículo 26 de Êxodo, diz que se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Aleluia. Obediência. Nós não estamos tendo obediência, queridos. Infelizmente, nós temos visto nos últimos dias, esta pandemia, ela veio como uma peneira. Na realidade, para nós cristãos, deveríamos trocar o nome do Covid-19 e chamá-lo de peneira de Deus. Peneira de Deus. Deus está peneirando. Deus está peneirando os que são e separando daqueles que não são. A obediência a Deus é a chave para uma vida de sucesso, para uma vida com saúde, para uma vida com paz, para uma vida com plenitude. A Bíblia diz lá em Josué capítulo 1, versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Aleluia. Obediência, fidelidade. A partir de hoje, eu não vou mais falar de Covid-19, eu vou falar da peneira de Deus. Deus está peneirando.
Os que são daqueles que não são. Aqueles que estão em obediência e aqueles que não estão em obediência. Daqueles que estão em fidelidades, que têm sido fiéis, e aqueles que não têm sido fiéis. Porque seremos avaliados, querido, em termos da nossa obediência aos mandamentos de Deus. Eu e você seremos avaliados, pesados, pela nossa obediência aos mandamentos de Deus. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 19. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. É uma palavra dura, mas nós temos visto muitas pessoas colocando normas, regras de homens dentro da igreja. Normas e regras de homens entre o evangelho e a pregação. Queridos, se você não está bem com Deus, e você sabe quando você está bem ou não, não suba no púlpito. Nós precisamos ver que o maior prejuízo que está acontecendo no nosso meio cristão são os maus testemunhos. Pessoas que estão vivendo no pecado e continuam em cima do púlpito pregando abobrinha. Porque o que elas têm para oferecer? Nós seremos avaliados, seremos pesados pela nossa obediência e nossa fidelidade. Nós mesmos, como líderes, às vezes com medo de perdermos uma ovelha, de perdermos um bom dizimista, de perdermos um amigo, para que não falem mal de nós, permitimos que essas coisas aconteçam. São os maus testemunhos que estão afastando os mais fracos da presença de Deus, porque estamos sendo desobedientes. A obediência é um dos resultados de amar a Deus. Não importa quantos vão gostar ou deixar de gostar, o importante é que eu e você, o importante é de nós estarmos na obediência. A obediência é um resultado de amar a Deus. A Bíblia diz lá em João capítulo 14, do 15 ao 23, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Olha só, o que é obediência? Olha o resultado da obediência, de amar a Deus, de obedecer a Deus. Ele está dizendo aqui, em 14:23, ele está dizendo, se alguém amar e guardar a minha palavra, quer dizer, obedecer a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, ele está dizendo que os dois virão, os três virão a ele, a essa pessoa obediente, e fará morada nele. Obedecer a Deus. Precisamos obedecer a Deus, queridos. Precisamos ser fiéis ao Senhor. Ontem eu trouxe uma palavra me referindo ao renunciar ao seu pecado. Quando nós renunciamos ao pecado e estamos em obediência e fidelidade, automaticamente, querido, nós exalamos a presença de Deus. Nós exalamos o perfume do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo só será dado àqueles que obedecem a Deus. Nós vimos agora nos últimos dias algumas profetadas.
Algumas profetadas de um acontecimento sobrenatural que aconteceria no dia 30 de março. O que aconteceu? Virou meme, virou chacota. Sabe por quê? Faltou obediência, faltou fidelidade, faltou comunhão, faltou intimidade, e o Espírito Santo só será dado àqueles que obedecem a Deus. A Bíblia diz isso lá em Atos capítulo 5, versículo 32. E nós somos testemunhas destas coisas, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5, 32. E nós somos testemunha dessas coisas, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Só tem o Espírito Santo aqueles que realmente obedecem a Deus, são batizados com o Espírito Santo, são tomados pelo Espírito Santo, recebem o dom de revelação da palavra, recebem o dom de revelação de sonhos. Jesus obedeceu ao seu Pai, dando-nos exemplo de como devemos obedecer ao Senhor. Jesus, ele nos deixou um legado, ele nos deixou um testemunho de obediência. Ah, pastor, onde é que está isso? Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O próprio Cristo disse: se guardares os meus mandamentos, permaneceres no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João 15, 10. Podemos ver, aleluia, podemos ver que a chave do sucesso, a chave que abre algumas portas que estão fechadas para você. Talvez nessa noite, querido, você deve estar aí se pensando como, por que as portas não se abrem? Talvez você está aí pensando, por que passa tanta luta, tanta dificuldade? Talvez você ainda não ouviu a voz de Jesus. Talvez você ainda não ouviu a voz de Cristo. Talvez você ainda não está vivendo na plenitude da obediência ao nosso Senhor, nosso Deus. Seja bem-vindo, D'Artagnan. Deus abençoe, querido. Faz tempo que a gente não se vê, né? Deus abençoe, seja bem-vindo aí em nome de Jesus. Minha filha Cíntia, Deus abençoe, seja bem-vinda. Aleluia. Obediência. Obediência. Não tem como, queridos. Não tem como nós vivermos uma vida. Nós não. Tem alguns cristãos, tem alguns crentes, tem alguns evangélicos que estão vivendo como o 007. Tem duas identidades. Quando estão lá fora, são 007. E quando estão na igreja, são santos. Tem duas caras, há hipocrisia, porque não há obediência. Diante do seu pastor, diante da igreja, parece um santo. Eu me recordo que assim que eu me converti, o meu pastor contou uma história de um menino de 10 anos que chegou para o pastor e disse: pastor, será que nós podemos vir morar aqui na igreja? Aí o pastor estranhou e perguntou para ele: mas por que você quer vir morar aqui na igreja?
Porque quando nós estamos aqui na igreja, o meu pai é legal. Porque quando nós estamos aqui na igreja, o meu pai é bonzinho. Porque quando nós estamos aqui na igreja, ele pega na mão da minha mãe, ele nos dá carinho, ele sorri para todo mundo. Mas quando está em casa, pastor, ele bate em nós, ele maltrata a minha mãe, ele não respeita ninguém. Esses são os hipócritas que estão vivendo aí hoje. E você pensa que não tem no nosso meio? Tem. Deus aconselha-nos que obedeçamos às leis do nosso país. Deus nos aconselha. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e o que resiste trarão sobre si as mesmas condenação. Deus nos aconselha a sermos obedientes às leis do nosso país, à nossa Constituição. A própria Bíblia está falando. Em todo tempo nós temos que viver em obediência. Em certas ocasiões, a obediência de Deus, ela pode requerer a desobediência aos poderes terrestres. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 5, versículo 29. Respondendo Pedro aos apóstolos, disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Então nós não podemos, queridos, muitas vezes, ficar preso a um decreto que seja menor do que a lei de Deus. Ou melhor, que tenta ser maior do que a lei de Deus. Nós temos que obedecer a palavra, obedecer a Deus, sermos obedientes. A obediência é a chave que vai abrir muitas portas. A obediência vai nos levar mais perto de Deus. A obediência vai fazer com que nós tenhamos mais intimidade com Deus. A nossa fidelidade, ela vai abrir as janelas do céu sobre as nossas vidas. Não tem como viver da maneira como estamos vivendo. Nos dias de hoje, ninguém quer obedecer mais ninguém. Eu conheço uma pessoa, eu não vou aqui citar nomes, enquanto nós ainda éramos pastores presidentes de uma igreja, uma determinada ocasião, chegou um irmão de muito longe e ele veio congregar com a gente. E chegando ali, como sempre eu fiz e como eu sempre faço, eu sentei para conversar com ele e eu indagava ele em alguns assuntos, como se ele já havia sido batizado, se ele já havia aceitado Jesus como Senhor e Salvador, se da cidade que ele veio, da igreja que ele veio, se ele havia sido ungido a algum cargo eclesiástico, o que ele fazia na igreja. E quando eu podia, eu entrava em contato com o pastor para a gente ter esse conhecimento, para não estar colocando em cima do púlpito, para não estar colocando pessoas no lugar errado, para não estarmos gerando, filhos bastardos, para que aquela bastardia fosse gerada, como eu vejo acontecer em alguns lugares. E aí esse jovem, esse pai de família, ele veio de longe. Primeiro que ele não trouxe a sua família, ele veio sozinho. E quando eu indaguei, ele disse: não, pastor, eu vim para trabalhar, para alugar uma casinha, imobiliar uma casinha, e aí eu vou buscar a minha esposa e a minha filha. Amém, querido? Então vamos ajudar. E ele arrumou um trabalho, ele começou a trabalhar, e nós ajudamos ele a imobiliar uma kitnet com tudo o que precisava, com toda a mobília essencial às necessidades de uma família, nós ajudamos. E aí deixa estar que ele ficou
uns 30 dias com a gente, e um belo dia ele chegou para mim e disse: olha, pastor, eu vou sair da igreja, vou começar a fazer umas visitas. E eu disse: por que, irmão? Não gostou da nossa igreja, da comunhão dos irmãos? Algum problema? Ele disse: não, é que o Senhor não me dá oportunidade para me pregar, porque lá na igreja eu era diácono, eu era obreiro, e eu pregava. E eu disse: querido, eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu não sei como é que era a sua vida espiritual. Eu não sei como é que você tem levado a sua vida sentimental. Eu não posso, então, já de imediato, te colocar no Santo do Santíssimo. Há um tempo para todas as coisas. Você primeiro precisa... você não semeia, você não joga uma semente na terra e no outro dia você vai cavar para ver se ela germinou ou não. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu e sobre a terra. Você primeiro precisa ser plantado, você primeiro precisa criar raiz, e a raiz ela é primeiro para baixo, para depois você começar a crescer para cima. Você está apressado, está ansioso. O que esse seu moço fez? Na mesma semana, ele pegou tudo que nós havíamos doado para ele, todos os móveis, ele vendeu, pegou o dinheiro e foi embora. Onde está a fidelidade dele? Onde está a obediência dele? Onde está a gratidão? É isso que eu me refiro. E aí saiu quebrando a cabeça, saiu quebrando a cara por este mundo afora. Porque nós queremos, querido, as coisas de imediato. As pessoas hoje querem de Deus o fast food. As pessoas querem que Deus faça as coisas como se Deus fosse um micro-ondas. Você vai lá, coloca lá dentro, digita 5 minutos, aguarda, está pronto. Não. Com Deus é diferente. A matemática de Deus é diferente. Se nós olharmos para a palavra de Deus, a matemática de Deus é totalmente diferente que a nossa. A matemática de Deus diz que 1 mais 1 é 1. Para nós é 2. Aleluia. Precisamos obedecer. Obedecer a Deus. Os filhos devem obedecer a honrar e honrar os seus pais. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 3, diz assim: ó vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E ainda diz: e prosperarás. Está lá em Provérbios também. Precisamos ser obedientes e fiéis a Deus, queridos. Não tem como. Não tem como ser diferente. Não tem como sermos diferentes. Obedecer a Deus é um mandamento do Senhor Jesus e é muito importante para nós cristãos. Então, o que é a verdadeira obediência? Como podemos alcançá-la? Nós podemos ver aqui, eu copiei aqui alguns versículos bíblicos que nos levam a refletir. Queridos, a Bíblia ela tem mais de 10 mil promessas, mas se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que toda promessa ela é condicionada a uma ordem, a uma obediência. Não tem como Deus te abençoar no pecado. Uma certa vez eu aconselhava um casal, e esse casal ainda não havia aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Esse casal, eles ainda não haviam descido as águas do batismo. E eu aconselhava este casal, já havia feito várias visitas, eu ministrava a palavra de Deus para eles. Eu dizia para eles que eles precisavam se converter verdadeiramente, aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, descer as águas do batismo
e ter a sua vida transformada, que a transformação é de dentro para fora, as coisas começam a acontecer. E aí o marido me questionou de que ele ia nos cultos e lá ele recebia o Espírito Santo. Ele disse: eu não preciso aceitar Jesus, eu não preciso ser batizado, porque eu recebo o Espírito Santo. Eu disse para ele: querido, você não recebe nada. O Espírito Santo está te visitando, mas ele não faz morada. As pessoas confundem as coisas entre visita e fazer morada. Domingo você recebe uma visita na sua casa, mas à noite ela vai embora. Quantas vezes você convidou alguém para fazer uma visita? Ou você convida todo mundo para morar contigo? Quando nós quisermos, ou quando você quiser, porque eu já fiz, você primeiro precisa aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, mas é confessar com a tua boca, deixar o pecado, confessa os pecados e deixa o pecado, desce as águas do batismo e recebe o Espírito Santo. Ele disse: eu não preciso. Eles se revoltaram contra mim, porque ele disse que quando ele ia no culto, ele recebia, ele sentia o Espírito Santo. Eu disse: não, querido, ele está te visitando, mas você precisa convidar ele para fazer morada, e o caminho para que ele faça morada é aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, descer as águas do batismo. Eu não preciso. Eu digo: então você é melhor do que Jesus. Foi aí que ele se revoltou. Até o meu pastor na época me chamou a atenção. Eu disse: querido, mas eu precisava falar a verdade. Então ele era melhor do que Jesus, porque o próprio Jesus, sendo Filho de Deus, homem, Deus aqui na terra, ele desceu as águas do batismo. Quando ele vai até o Rio Jordão, João Batista até questiona. João Batista diz: eu que careço ser batizado por ti, tu vem a mim? E aí Jesus falou para ele: olha, João, vamos fazer o que está escrito, vamos obedecer, porque assim convém que seja feito. E João Batista batizou Jesus. E quando Jesus desce as águas do batismo, a Bíblia diz que os céus se abriram e desceu sobre ele uma pomba, desceu sobre ele o Espírito Santo de Deus em forma de uma pomba. E eis então que se ouviu uma voz que disse: eis o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho alegria. E é assim conosco, queridos. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós aceitamos a Deus, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, quando nós descemos das águas do batismo e andamos em obediência, talvez os céus se abram sobre a sua vida, você recebe o Espírito Santo e o Senhor diz: eis o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus aí? Seja bem-vinda, Giovana, Vanderlei, Júlia, sejam bem-vindos aí em nome de Jesus. Você pode, joga a mão para cima e dá uma glória a Deus, como diz o pastor. Glorifica o nome do Senhor, querido. Se tem algo que Deus adora, que Deus é apaixonado, é por um filho obediente, é por um filho que é fiel. Quer ser abençoado? Seja fiel. Quer ter sucesso nos seus empreendimentos? Seja obediente. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A obediência, eu já disse aqui, vou repetir. A obediência, ela gera proteção. A obediência, ela provê uma proteção que nos livra das doenças. Eu já disse aqui, vou repetir, está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos sobre ti
não enviarei nenhuma enfermidade que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha só, é algo que Deus, é uma promessa que Deus está dizendo, queridos. Se ouvires atentamente a voz do teu Deus, olha que maravilha isso aqui. Se ouvires atentamente a voz do teu Deus, o que ele está querendo dizer? Ei, você precisa ter um ouvido afinado. Você precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O que ele está querendo? Você precisa ter o quê? Intimidade para ouvir a voz de Deus. Aí ele diz: e fizeres o que é reto diante dos seus olhos. O que é reto diante dos olhos de Deus? Obediência, fidelidade, amor. Inclinares os teus ouvidos, quer dizer, busque ouvir mais a sua palavra, busque ouvir mais os seus mandamentos, busque ouvir mais o que está sendo pregado. Guarda todos os seus estatutos, guarde tudo no seu coração. E aí ele termina dizendo: sobre ti não enviarei nenhuma enfermidade, porque eu sou o Senhor que te sara. Ei, você que está me ouvindo aí nessa noite, talvez você esteja com alguma enfermidade. Será que, aleluia, será que você não está precisando ouvir mais a Deus? Será que você não está precisando estar mais em comunhão? Ah, xerei comandarai. Maurício, paz do Senhor, Maurício. Deus te abençoe, querido. Quanto tempo? Maurício de Freitas. Está lá nos Estados Unidos. Olha onde é que nós estamos. Eita glória, estamos pregando lá nos Estados Unidos agora. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Obediência. Precisamos honrar a Deus com a nossa obediência. Sabe, irmãos? Vamos parar com essas profetadas. Vamos parar de buscar adivinhação. Você não precisa buscar profeta. Você não precisa buscar adivinhação. Quando Deus quiser falar com você e não tiver ninguém ao seu redor, Ele faz com você o que Ele fez com Balaão. A mula vai falar contigo. Se não tiver uma mula, o cachorro, o gato, sei lá. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de coisas sobrenaturais. Você não precisa estar buscando ídolos. Você não precisa estar buscando espíritos malignos. Você só precisa buscar, obedecer e ser fiel ao Deus de Israel, ao Deus de Davi, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar, ao Deus que fez sair água da rocha, ao Deus que fez chover o maná, o pão dos anjos. Aleluia! Queridos, há poder maior do que este, de fazer 3 milhões de pessoas caminharem por 40 anos no deserto, e a sua roupa não ficou velha, o seu calçado não gastou, não passaram fome, não passaram sede. A Bíblia diz que durante a noite havia uma coluna de fogo para esquentá-los e espantar as bestas feras, e que durante o dia uma nuvem os cobria do sol escaldante. Nós só precisamos obedecer. Só precisamos viver por fé. O cristão vive por fé. Ele não vive por aquilo que ele vê, mas ele vive por aquilo que ele ouve. Por isso a Bíblia, por isso lá em Êxodo está dizendo, aleluia, se ouvires atentamente. Não está escrito se veres. Está escrito se ouvires atentamente a voz do teu Deus.
e fizeres o que é reto. Esta sim é a obediência, a chave para uma vida perfeita. E para encerrar, queridos, Josué 1:8, que não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Queridos, aqui está o nosso manual. Ei, está passando dificuldade financeira? Está aqui o manual para você prosperar. Está doente? Está aqui o remédio para a sua doença. Ei, está vivendo, como é que está o seu casamento? Aqui está o remédio, aqui está a solução. Como é que está o relacionamento entre pais e filhos? Aqui está a solução. Eu estou com medo da Covid. Aqui está, querido, aquilo que pode te livrar, porque o medo não vem de Deus. Esta sim, é a Constituição que nós não podemos deixar de obedecer. Porque esta Constituição não é uma Constituição terrena, não é uma Constituição feita por políticos. Esta Constituição é a Constituição que vai nos levar para o céu, para termos uma vida eterna em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu buscar aqui um hino para nós estarmos louvando ao Senhor, e logo em seguida então vamos estar adorando ao Senhor, e logo em seguida vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Serei comandará. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Louve ao Senhor esta noite. Adore ao Senhor nesta noite. Obedeça ao Senhor. Jesus. 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 Vem Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo que preciso, meu precioso amigo. Oh, aleluia! Pra te adorar. A graça e a paz do Senhor Jesus. Pastora Silmara Machado. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo sendo falho, me amas, me amas. Eu mesmo nada tendo, me amas. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus. Adore ao Senhor, queridos. O preço já foi pago. O preço já foi pago. Você só precisa agora obedecer e ser fiel ao Senhor. O maior preço já foi pago com o sangue.
Ele se entregou. Ele se entregou por amor de mim e de você. Oh, glória! Aleluia! Tiago capítulo 7, capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Vamos orar ao Senhor? Você que está aí, coloque a mão sobre o teu coração. Estenda a tua mão sobre a tua casa. Aqui está o estatuto. Aqui está a nossa Constituição. Aqui está o remédio para as nossas enfermidades. Aqui está a chave para o sucesso, para a prosperidade. Aqui está o remédio para a cura desta ansiedade. Aqui está, querido, tudo que precisamos para suprir todas as nossas necessidades. Está aqui. Você não precisa recorrer a nada, recorra primeiro a Jesus. Que se Jesus não puder fazer nada por você, ninguém mais vai poder. Não adianta se descabelar, não adianta gritar, não adianta chorar. Você precisa orar. Você precisa obedecer. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor diz na sua palavra: que prazer tenho eu em sacrifício de gorduras, cabritos, bodes, se você está em pecado, se você não muda. Olha o que diz lá em Lucas. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 6, se eu não me engano. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Do que adianta, querido, ficar talvez de joelho horas e horas? De que adianta você ficar ali, ai Senhor, 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 mas você não faz o que Ele manda, você não obedece, você não é fiel? Do que adianta? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas 6, 46. Devemos obedecer a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Erga suas mãos. Abençoe a sua casa. Abençoe a sua família. Também quero orar pela vida de um irmão, amigo lá do pastor Rogério, que está sendo conduzido à UTI agora. Pastor Rogério, o nome do rapaz é Gilson. Vamos estar orando pela vida desse irmão. Eu não conheço ele, mas o pastor Rogério, lá de Blumenau, está pedindo oração pela vida desse jovem, desse senhor. Eu não sei quem é, mas vamos orar e vamos entregar ele nas mãos do Senhor. Vamos lembrar a Deus das suas promessas. Vamos lembrar a Deus da sua palavra lançada contra as nossas vidas. E a palavra dele diz: não fosses vós que me escolhesse, mas o Senhor quem escolheu. Fui eu quem escolhi a vós, diz a palavra. Vamos fazer, querido, vamos orar. Levante a tua voz agora e ore ao Senhor. Querido e amado Deus, Pai Celestial, Senhor, nesta noite, Pai, neste momento, eu quero colocar cada vida, cada pessoa, Senhor, que acompanhou esta live, cada pessoa, meu Deus, que passou por esta sala da live desta noite, por estas pessoas que vão assistir, porque vai ficar gravado aqui no Face, no YouTube.
Quero orar por estas pessoas que vão ouvir esta palavra. Quero orar também pela vida deste homem, meu Pai, que foi apresentado aqui agora pelo pastor Rogério, lá de Blumenau. Eu quero orar pela vida do Gilson, que está sendo conduzido para a UTI. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar com providência na vida deste homem agora, Pai. Eu não o conheço, eu não sei qual é a sua enfermidade, eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei, Senhor, que existem pessoas intercedendo e pedindo a Deus para que Tu entres com providência, que lhe estenda as Tuas mãos de graça e poder. Eu entro intercessoriamente na Tua presença e peço perdão pelos pecados dele, Pai, pelos pecados do Gilson que ele tenha cometido. Que o Senhor perdoe, Senhor, e livre ele desta enfermidade. Dê a ele a oportunidade, dê a ele, Senhor, a chance de se reconciliar e ele possa fazer, Senhor, ele possa estar em obediência e fidelidade na Tua presença. Assim como eu oro, meu Deus, pela vida da pastora Silmara, pela vida da minha filha Júlia, da minha filha Cíntia. Eu oro, meu Deus, pela vida do Maurício lá nos Estados Unidos, da Gilvana. Eu oro pelo pastor Leonilson e por toda a igreja que esteja nos ouvindo, pela vida dos irmãos. Nós levantamos um clamor pelas pessoas enfermas e necessitadas, por aqueles que estão, Senhor, na UTI, entubados, por aqueles que estão nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, por aqueles que estão perdidos, meu Deus, no vício da droga, da bebida, do jogo, do adultério, daqueles que não têm força para se desvencilhar, daqueles que estão aprisionados e nesta noite, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que caia por terra toda cilada, que caia por terra toda armadilha, que caia por terra todo o cadeado, meu Deus, toda a cadeia que está ao redor desta pessoa, meu Pai. Esta pessoa talvez, meu Deus, ela está lutando contra o vício, ela gostaria, meu Deus, de voltar aos braços do Pai, mas ela não consegue, meu Deus, porque ela está enredada, ela está aprisionada, ela está algemada. Que caia as correntes nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu declaro a vitória sobre a vida dos meus irmãos, eu declaro a cura sobre os enfermos, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu intercedo pela vida do meu amigo, do meu irmão, o D'Artagnan, da Simone, a sua esposa, da sua família, da sua casa, meu Deus, que nesta noite, Senhor, os Teus anjos estejam visitando a cada um deles. Visita, Senhor, a casa de cada um deles. Visita, Senhor, esta noite a casa de cada um deles, o seu trabalho, o seu pão de cada dia. Reveste eles com Tua armadura. Meu Deus, que esta noite o Senhor venha blindar o coração dele contra este vírus, contra esta maldição, meu Pai. Meu Deus, eu não chamo isso de vírus, meu Pai. Eu chamo ela de peneira de Deus. O Senhor está peneirando aqueles que são daqueles que não são. O Senhor está separando aqueles que são daqueles que não são. E esta noite, meu Pai, nós queremos declarar, meu Pai, em bom tom e alta voz, que o Brasil pertence ao Senhor Jesus, que o estado de Santa Catarina pertence ao Senhor Jesus, que a cidade de Itajaí pertence ao Senhor Jesus. Nós declaramos, meu Deus, que Tu és o Deus desta nação, que Tu és o Deus da nossa igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Olha pelos pastores, olha, meu Deus, pelos rebanhos, olha, meu Pai, por todos aqueles que têm pagado um preço, meu Pai, aqueles que têm se colocado em obediência e fidelidade na Tua presença. Tu és aquele que esquadrinha o coração do homem, Tu conheces os nossos sonhos, Tu conheces os nossos projetos. Ah, Paizinho querido, Paizinho amado, nos leva, Senhor, nos leva a lugares que nós ainda não fomos, nos leva, Senhor, a estas igrejas, meu Pai. Abre estas portas, que nós possamos ministrar a Tua palavra, meu Deus. Ah, levanta estes homens, levanta homens e mulheres comprometidos com Tua obra, meu Pai. Não precisa de 32 mil, não precisa de 10 mil, mas eu sei que o Senhor tem os 300 valentes, os 300 de Gideões, que o Senhor vai levantar, meu Deus, para bater em retirada, para correr
expulsar esta pandemia da nossa nação. Que se levantem os gideões de oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita, meu Pai, visita, Senhor, traz um refrigério sobre o nosso coração, traz forças, nos dá sabedoria, é o que nós mais precisamos agora, meu Deus, sabedoria para podermos ministrar, nos dá, Senhor, ousadia, Senhor, para enfrentarmos as dificuldades, que nós não venhamos dizer sim, mas sim não para tudo isso que está acontecendo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades e principados que têm se levantado contra a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te glorifico e te exalto pela vida do pastor Meirinho, pastora Marilene. Oh, meu xerei, comandarai, larai, serei. Shei comandai, xerei comandarai. Visita o coração deles, Pai. Visita, Senhor. Assim eu oro e eu agradeço em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que o querido e amado doce Espírito Santo te abençoe e te guarde. Que você tenha uma noite de sono tranquila e restauradora. Que somente Ele possa te despertar para te dar a revelação dos teus sonhos, para trazer uma visão de profecia para a tua vida, para a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir, em nome de Jesus.